Graça e paz, irmãos, amigos, bem-vindos mais uma vez. Seguimos com nossas reflexões no livro de Esther e na última reflexão falamos sobre as tramas do inimigo. Identificamos como o personagem de Amã refletia as estratégias que o inimigo utiliza para atacar o povo de Deus. Hoje, seguindo com o livro de Esther, hoje vamos tratar de como enfrentar o inimigo. Vamos ler Esther capítulo 4, o versículo 1 ao versículo 3 e depois o versículo 8. Versículo 1. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. E chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Então todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam, em pano de saco e em cinza. Versículo 8. Também lhe deu o traslado do decreto escrito que se publicara em Susã para os destruir, para que o mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Então, já temos aprendido como são as artimanhas do inimigo para destruir o povo de Deus. Mardoqueu e todo o povo judeu e também Esther tomaram conhecimento da ordem de destruição, da trama de Amã contra eles. A morte havia sido decretada e, inclusive, tinha uma data estabelecida que seria o dia do massacre de todos. Este capítulo, então, aponta para dois temas importantes. No dia de hoje, vamos nos centrar na luta contra o inimigo e como enfrentá-lo e como vencê-lo. Depois, em outra ocasião, vamos ver o outro tema que este capítulo aborda. Mas hoje, vamos refletir como lutar contra o inimigo, como enfrentar o inimigo e as suas artimanhas. A primeira coisa que nós percebemos aqui nesse texto é que para enfrentar o inimigo, nós temos que identificar ou reconhecer a trama do inimigo. É impossível enfrentar o inimigo, lutar contra o inimigo, se não reconhecemos e não identificamos as suas estratagemas, as suas estratégias, os seus ardis, o que ele está fazendo. No versículo 1, 3, nós lemos que a notícia foi se espalhando, Mardoqueu tomou conhecimento, o povo judeu tomou conhecimento e depois a rainha Esther tomou conhecimento também. E no versículo 5 diz, então Esther chamou a ataque um dos eunucos do rei, que este lhe dera para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber o que era aquilo e o seu motivo. Então, diante de tanto clamor que ela estava ouvindo do povo e diante da condição que Mardoqueu estava se apresentando, Esther tratou de se inteirar, de saber o que estava acontecendo. E é isso que nós precisamos fazer. Nos inteirar, estar atentos, perceber, identificar, reconhecer quais são as tramas, as estratagemas do inimigo. Esther estava no palácio e não sabia do que estava acontecendo. O plano havia sido urdido no palácio, dentro da casa dela, podemos dizer assim. E ela não sabia de nada, não tinha conhecimento de nada. Então, essa é uma evidência de falta de vigilância e de discernimento. Nós precisamos estar constantemente vigilantes e precisamos ter discernimento para identificar as estratégias do inimigo.
Quero ler alguns versículos que já são bastante conhecidos de muitos, mas que são importantes para que possamos relembrar. Paulo, em Efésios capítulo 6, no versículo 12, ele disse: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Nós estamos numa guerra espiritual constante e por isso precisamos estar vigilantes e estar tendo discernimento para identificar as estratégias do inimigo. É impossível identificar o que o inimigo quer fazer se falta discernimento. Em Marcos, capítulo 13, está escrito o seguinte: Marcos, capítulo 13, o versículo 5. 13:5 diz: então Jesus passou a dizer-lhes: vede que ninguém vos engane. Jesus advertiu seus discípulos de que eles deveriam estar atentos para que não fossem enganados. E em 2 de Coríntios, no capítulo 2, o apóstolo Paulo também diz uma coisa bastante interessante. 2 de Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Paulo disse, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Então, veja como é importante identificar as estratégias do inimigo, as ações do inimigo, as tramas, os laços do inimigo. Temos um exemplo muito interessante na Bíblia sobre isso, que é o exemplo de Neemias. O inimigo se levantou contra Neemias para fazê-lo parar a obra que ele estava fazendo e usou de diversas estratagemas, que aqui a gente não tem tempo para ver cada uma das estratégias que o inimigo usou contra Neemias. Mas o que nós percebemos é que Neemias identificou, discerniu que era a armação do inimigo para tirá-lo do seu objetivo, para tirá-lo daquilo que ele estava fazendo. Ele estava atento, vigilante, discernindo e identificou a estratégia do inimigo. A segunda coisa que nós aprendemos aqui nestes versículos de Esther que nós lemos é que é preciso clamar e buscar a Deus. Não adianta agir e atuar com forças humanas, com apelar para homens, para pessoas, se primeiro não buscamos a Deus e não confiamos no Senhor. No versículo 1 e o versículo 3, que eu não vou ler outra vez, você pode ler se quiser, mostra que Mardoqueu clamou e todo o povo clamou, jejuou, chorou, lamentou, se deitaram em panos de saco e cinza, houve grande luto, uma grande humilhação e um grande clamor. E o clamor foi tanto que Esther quis saber por quê, o que estava acontecendo. Então, a primeira estratégia, quando eles identificaram o que o inimigo queria fazer, foi clamar, buscar a Deus, pedir misericórdia, humilhar-se na presença de Deus, porque se o Senhor não os livrasse, ninguém mais poderia fazê-lo. E no versículo 16, então, do capítulo 4, nós vemos a palavra de Esther. Depois que Esther se inteirou de tudo, então ela pede para dizer a Mardoqueu o seguinte: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então, observe que a primeira coisa que eles fizeram quando perceberam o que o inimigo tinha tramado contra eles foi clamar a Deus, buscar a Deus. Depois que eles buscaram a Deus, então sim, eles atuaram humanamente falando, traçaram as suas estratégias, mas primeiro buscaram a Deus. Nós sabemos que estamos numa luta espiritual e também temos que estar consciente que as armas que temos que empregar são armas espirituais e a oração e a palavra de Deus são essenciais para vencer o inimigo.
Se nos recordamos de Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 18, vamos encontrar Paulo falando sobre isso. Já lemos o versículo 12, onde dizia que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, etc, etc. E nesse mesmo texto, Paulo então diz como eles devem lutar contra esses inimigos que nós não vemos. Temos que estar com a armadura, e a armadura é composta por... A arma de ataque é a palavra de Deus, a espada do Espírito. E mais adiante, Paulo fala, com toda a oração e súplica. Então, isso é fundamental. Em 2 de Coríntios, no capítulo 10, 2 de Coríntios, no capítulo 10, no versículo 3 a 5, Paulo diz o seguinte: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortaleza, anulando nossos sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E outros textos dos Salmos e Jeremias 33:3 também, que é um texto bastante conhecido, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O versículo 5 também clama, o texto diz que devemos buscar ao Senhor enquanto se pode achar, clamar ao Senhor por livramento e por socorro. Então, a segunda estratégia, depois que identificamos as tramas do inimigo, é buscar a Deus, clamar ao Senhor, pedir misericórdia, pedir discernimento, orientação para enfrentar o inimigo, tomar as armas espirituais para lutar contra o inimigo. Principalmente a oração e a palavra, e não artifícios humanos. E a terceira coisa que percebemos aqui nesse texto, a terceira estratégia para enfrentar o inimigo é atuar em dependência de Deus. Foi o que nós lemos no versículo 16 aqui, que Esther sabia que ela corria risco de vida se apresentando diante do rei sem ser chamada. Mas mesmo assim ela se arriscou, porque ela não estava dependendo de homens, mas ela estava dependendo de Deus. Ela jejuou junto com as suas servas, ela pediu que o povo jejuasse, eles oraram, eles exclamaram, e confiando no Senhor, ela se apresentaria diante do rei. Se ela morresse, morreria, porque de qualquer forma morreria no dia do decreto de destruição lá. Mas ela estava dependendo de Deus para ser livrada. Então, às vezes, nós temos que nos arriscar, mas não podemos, a nossa confiança não pode ser em nós mesmos, a nossa confiança tem que ser no Senhor. Em Provérbios capítulo 3, no versículo 5 e 6, o sábio que escreveu Provérbios diz o seguinte, Provérbios 3, 5 e 6, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. No Salmo 33, no versículo 16 ao 20, o salmista disse, não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livre o valente. O cavalo não garante vitória, a despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. E ainda o Salmo 57, o versículo 2 e 3, o salmista diz, clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem, envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Então, observamos como que os escritores bíblicos deixam claro e evidente que a nossa confiança tem que estar totalmente no Senhor. Então,
Para enfrentar o inimigo, nós temos que identificar e reconhecer as suas tramas, nós precisamos clamar e buscar a Deus e precisamos atuar em total dependência do Senhor. O povo de Deus sempre está em guerra. A falta de vigilância e de discernimento pode ser fatal para um filho de Deus. Deus, por meio do Espírito Santo, ou de distintas circunstâncias, sempre expõe a trama do inimigo. Nós necessitamos de munição espiritual para vencer o inimigo. Nada pode lutar contra as armas humanas, com armas humanas ou carnais. Ou seja, ninguém pode lutar, nossa luta tem que ser com armas espirituais. Dependência de Deus é o segredo para a vitória. A oração e a palavra, nossa arma para que os planos do maligno sejam frustrados. Então, que tomemos isso e apliquemos na nossa vida e que saibamos lutar contra o inimigo, dependendo totalmente do Senhor, da sua palavra, confiando nele, porque ele nos garante a vitória. Que o Senhor te abençoe poderosamente.